Só vamos retomar aí, vamos retomar então a segunda parte da aula 5 sobre a obra expiatória de Cristo, né? Então, estamos falando sobre teorias errôneas sobre a expiação. Então, como vocês já viram na primeira parte, nós já estudamos 4 teorias terríveis que batem de frente com a revelação bíblica a respeito da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, a respeito da importância da expiação, porque se nós não crermos na morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário, nós não somos salvos. Então, o plano de Satanás é desvirtuar essa verdade bíblica. Então, a quinta teoria que nós vamos estudar é a teoria da morte de Deus. Olha que absurdo, né? Apesar de que essa morte, como nós vamos ver aqui, eles amenizam, que é chamada também de teoria radical. Então, essa visão floresceu na metade do século XX, portanto, é muito recente, né? Metade do século XX não são nem 100 anos. Nós estamos praticamente no início do século XXI, são apenas 20 anos, né? Do século XXI, porque nós estamos em 2020. Então, essa teoria aqui do século XX, né? Ela é muito recente, que foi proposta, na teoria da morte de Deus. Essa visão floresceu, então, em metade do século XX. Esses teólogos não querem dizer que Deus uma vez existiu e então depois morreu. O que normalmente se quer dizer com a morte de Deus é que ele cessou de ter importância e por isso não é mais necessário. É o fim da picada, né? Vamos dizer, porque essa ideia de que Deus deixou de ter a sua importância, Deus cessou de ter importância, é algo até uma afronta contra uma divindade, um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Dizer que um ser majestoso e o ser maior do universo deixaria de ter importância seria um absurdo. Então, você vê a que nível chega, ou a que nível chegaram essas heresias e outras, certamente estão surgindo e vão surgir, o próprio liberalismo teológico, né, que nós estamos vendo aqui neste nosso século, neste ano de 2020, trazendo muitas heresias também a respeito de que a Bíblia precisa passar por uma atualização. Até hoje, alguns creem que a salvação é para todos, que todos serão salvos no último dia. É a doutrina do universalismo. Enfim, essas heresias sempre vão existir e nós temos que combatê-las, ok? O item 6 aí, vejam só, teoria governamental, né? Foi proposto, então, por Tiago Armínio e Hugo Grotius, né? Esse Tiago Armínio aqui não tem nada a ver com Jacobus Arminius, né? Do arminianismo, tá? Não tem nada a ver, tá? Esse Tiago Armínio é outra pessoa, e Hugo Grotius. Eles afirmam que Deus é o administrador do governo do universo. Deus é o administrador do governo do universo. Tá? Deus trata o pecado seriamente e é perfeitamente justo ao punir o pecado, pois a queda do homem o desonrou. Mas Deus também é capaz de afrouxar a lei, bem como a penalidade devida ao pecado. Então, aqui parece ser algo interessante, né, que demonstra um Deus clemente, um Deus misericordioso, um Deus gracioso. Entretanto, nós temos que tomar muito cuidado com esses ensinos. Então, nós vamos observar que essa ideia
da teoria governamental, que Deus, sendo o administrador do governo, do universo, veja só, tem fundos de verdade que Deus trata o pecado seriamente, isso é claro, e é perfeitamente justo ao punir o pecado, também isso é verdadeiro, pois a queda do homem desonrou a Deus, e isso também é verdadeiro. Mas aqui nesta frase final, mas Deus também é capaz de afrouxar a lei, bem como a penalidade devido ao pecado. Na verdade, ele está sendo incoerente. Primeiro ele vai dizer, ou melhor, eles vão dizer, né, esses dois teólogos, eles vão dizer que Deus, ele trata o pecado seriamente, e aqui ele vai dizer que Deus, então, ele vai afrouxar a lei e vai até mesmo afrouxar a penalidade devido ao pecado. Então, é uma incoerência, não tem sentido, essa teoria, ela não tem base bíblica, ela começa bem, mas não tem fundamentação. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora nessas afirmações aqui, que nós vamos estar passando para vocês, né? A respeito, então, dos ensinos corretos, né? Mas ainda na teoria governamental, nós vamos observar que esses teólogos dizem o seguinte: isso foi o que Deus fez na morte de Cristo. O que Deus fez na morte de Cristo na visão deles, né? Essa ideia, então, de Deus afrouxar a lei, Deus afrouxar a penalidade devido ao pecado, tudo isso, né, Deus fez isso ao permitir, então, a morte de Cristo. É isso que eles estão dizendo. Essa expiação, contudo, não paga a penalidade do pecado. Olha só. Antes, é um exemplo apresentado para honrar a lei de Deus e tornar a salvação possível para todos os homens. Olha a astúcia. E eles vão dizer o seguinte: o que Cristo fez, ele fez por toda a humanidade, não apenas pelos eleitos. É interessante nós analisarmos essa frase, que ela parece verdadeira. Entretanto, não é isso que aconteceu, tá? Se Cristo fez e o que ele fez é para toda a humanidade, então nós podemos dizer que toda a humanidade está salva em Cristo. É aí que surge, então, a doutrina do universalismo, de que por causa da obra de Jesus, aqui ele vai supervalorizar a obra expiatória de Cristo, tá? Quando você diz, ou quando alguém afirma que a morte, que o sacrifício de Jesus, que o que ele fez por toda a humanidade, tá? Nós estamos dizendo, então, que toda a humanidade está apta para a salvação de Deus, né? E eles terminam aqui, ó, ou melhor, o comentarista termina dizendo que essa é a visão adotada pelos arminianos consistentes. Então, não sei se vocês se lembram daquela aula que nós falamos a respeito dos 5 pontos do calvinismo e dos 5 pontos do arminianismo, tá? Existe um ponto chamado a expiação limitada. O que significa expiação limitada? Vamos recordar aqui. Segundo o calvinismo, a expiação limitada, ou seja, o sacrifício, a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, ela é limitada para os eleitos. Ela tem a eficácia para salvar toda a humanidade. Nós não temos dúvida com relação a isso. Porém, Jesus morreu pelos eleitos, pelos escolhidos, tá? E, novamente, nós entramos aí naquela questão da doutrina, da predestinação e da eleição, que alguns não creem,
tá? Então, veja só, as pessoas têm o direito de não crer nisso, tá? Porém, tanto o arminianismo como o calvinismo creem na eleição. Porém, a diferença está no seguinte, que para o arminianismo, a eleição é com base na presciência de Deus. O que significa isso? Que Deus, na sua onisciência, ele olha para o futuro e ele vê aquele que haverá de crer ou não. Então, Deus olhou para o futuro e viu que em 1984, eu, Celso, creria em Cristo. Então, por causa disso, eu sou eleito, tá? Porque eu criei. Então, é a presciência de Deus. No calvinismo, a eleição ocorre como fruto da soberania de Deus. Não tem nada a ver com a presciência dele, tá? Mas tem a ver com a sua soberania, o seu poder de fazer a eleição, de escolher os eleitos para ele. Então, nós, os salvos, fomos os escolhidos. Então, o que Cristo fez na cruz do Calvário, a morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário, foi para os eleitos e não para toda a humanidade. Então, isso é muito fundamental nós entendemos, porque aqui nós começamos a definir uma linha teológica coerente, tá? Repito, por que que não dá para entender e para aceitar que o sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade? Porque se fosse, repito, toda a humanidade seria salva. Entretanto, nós sabemos que os salvos são aqueles que creem, que respondem à pregação do Evangelho, e o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário, a expiação foi limitada aos eleitos, e não ilimitada. Então, no arminianismo, a expiação é ilimitada, o que significa que não tem limites, é para qualquer ser humano, é para toda a humanidade. Entendam isso. Então, essa ideia da expiação ilimitada, ela não tem fundamentação bíblica. Apesar de que nós temos também versículos que, se nós não entendermos o verdadeiro significado, nós vamos dizer que a expiação, ou seja, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela é para todos os seres humanos. Um dos versículos que são utilizados para apoiar essa ideia da expiação ilimitada, né, é aquele versículo que quando o profeta João Batista, né, o último profeta do Antigo Testamento, quando ele está na praia, ele vê Jesus, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Muito bem. Se nós entendermos esse mundo aí como sendo toda a humanidade, tá? Nós vamos entender que todos os seres humanos são salvos. Então, seria, repito, a doutrina do universalismo. Então, nós não podemos entender essa ideia de mundo como sendo cada indivíduo do mundo, tá? Então, quando João Batista quis dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tira o pecado, a sua morte vicária, a sua expiação, foi em favor dos eleitos que estão nesse sistema mundano.
Novamente, se você olhar para João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós entendermos aí o mundo literalmente como sendo cada indivíduo, nós também vamos ter essa grande dificuldade de interpretação. Então, o mundo, na verdade, não está se referindo a todos os seres humanos, mas ela tem a conotação de nós entendermos que Deus, em Cristo Jesus, salva os eleitos. Tá? Então, a eleição é uma doutrina bíblica e deve ser observada por nós. Então, dando continuidade aqui agora, vejam na Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão de fé bastante aceita e muito séria, o que nós vamos encontrar nela? Vejam só. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, cabeça e salvador da igreja. Veja, essa definição aqui é importante. Cabeça e salvador da igreja e não do mundo. O herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Aqui sim ele julga todos. Tá? E deu-lhe desde toda a eternidade um povo, olha só, deu desde a eternidade um povo, aqui já se referindo à predestinação, à eleição, para ser remido. Ou seja, um povo escolhido para ser remido. O Senhor Jesus, por sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, satisfez plenamente a justiça divina. Então, esse é o ensino bíblico sobre expiação. E para todos aqueles que o Pai lhe deu. Olha aí, novamente, a expiação limitada. Então, ela está limitada àqueles que o Pai lhe deu. Adquiriu não só a reconciliação, como também a herança perdurável no reino dos céus. Cristo, com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Então, veja novamente, dando essa ideia de um povo adquirido, um povo eleito, um povo escolhido. Isso ele consegue, ou seja, isso ele realiza, persuadindo-os eficazmente por seu espírito a crer e a obedecer. Então, aqui a confissão de fé está dizendo o seguinte, que Jesus salva os eleitos, Jesus salva os escolhidos, Jesus salva a igreja, né? Persuadindo, ou seja, convencendo, a ideia aqui da ação do Espírito Santo, convencendo o eleito do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz isso eficazmente, mediante o seu Espírito. Então, o Espírito convence o homem a crer. Então, por que eu respondi à pregação do Evangelho? Porque o Espírito Santo operou no meu coração. Isso, segundo Calvino, é a graça irresistível de Deus. Então, a graça para os eleitos, ela é irresistível. Então, não tem como um eleito ouvir o Evangelho e resistir à graça. A graça. Isso é impossível. A graça é irresistível. A pregação do Evangelho no coração do eleito vai impactar, vai quebrar aquele coração e ele então vai responder sim. Não porque ele tem livre-arbítrio para escolher pela salvação, mas porque Deus então o escolheu. Então Deus então operou no seu coração. A expiação, então, era absolutamente necessária. Deus poderia ter escolhido salvar o seu povo eleito
por algum outro meio que não a morte vicária e sacrificial de seu filho. Mas não o fez. Então, o que esse texto está dizendo? Que a encarnação de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, o seu ministério na terra, né, foi extremamente necessário. Então, Jesus veio providenciar a salvação, veio providenciar a necessidade da expiação para o seu povo, para os escolhidos de Deus, tá? Então, aqui, como diz esse texto, Deus poderia ter escolhido salvar o seu povo por outro meio? É lógico que poderia, tá? Porém, a forma com que Deus escolheu foi a salvação mediante a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Há a necessidade de um sacrifício de valor infinito. Olha só, o sacrifício, tá, pela salvação do povo eleito de Deus é um sacrifício de valor infinito. Ou seja, Deus ofereceu tudo o que ele tinha para nos remir, que poderia ter sido feito somente por alguém que fosse tanto Deus como homem, Jesus Cristo. Então, aqui nós estamos retomando a dupla natureza de Cristo. Aquela ideia, então, de Jesus sendo 100% Deus, 100% homem. Então, esse sacrifício não poderia ser feito por outra pessoa que não o próprio Senhor Jesus, né? Então, todo pecado que uma pessoa comete carrega um desvalor infinito. Isto é, porque viola o caráter santo do Deus infinito. Todo pecado merece o castigo infinito. E nenhuma compensação dada pelo pecador ao legislador justo do universo jamais fará correto à sua vista, ou seja, à vista do legislador. Um ato de desobediência a ele, nem nenhum milésimo grau. Mas, se todo pecado é um desvalor infinito, então os meios de retribuição desse pecado, que a natureza santa de Deus demanda, deve ser necessariamente de infinito valor. Fato esse que exclui qualquer oferta à santidade ofendida de Deus, que não a obra infinitamente eficaz de Cristo no Calvário. Tá? Então, quem escreveu isso foi Robert Lewis, teólogo cristão do século XX, né? Tradição reformada protestante. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que o pecado da humanidade, o pecado do homem, repito, a partir da queda de Adão, ele considera isso como um desvalor infinito, ou seja, é algo profundamente agressivo contra a santidade de Deus. E para você compensar esse desvalor, ou mesmo para Deus descompensar esse valor, a oferta pelo pecado precisa ter um valor infinito. Então, veja só, o pecado, ele provoca um desvalor, porém a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário possui um valor infinito. Então, enquanto que o pecado, ele é altamente repugnante perante Deus, a morte de Jesus na cruz do Calvário é profundamente eficaz e satisfatória mediante Deus para o perdão dos pecados daqueles que foram escolhidos por Deus para a salvação. Então, é isso que Robert Lewis faz um comentário, então, na sua teologia sistemática, dizendo, então, do desvalor
profundo do pecado e do valor infinito da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Então, é isso que nós tínhamos para passar para vocês a respeito da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, e que nós tenhamos, então, essa noção clara de que sem a morte, sem a ação divina, sem a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, nós não seríamos salvos. E a salvação Deus realizou e Deus realiza para a igreja, para os eleitos, para um povo remido, para um povo escolhido. Então, esse é o propósito de Deus, mediante a vida e a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Com isso, nós finalizamos essa disciplina com 5 aulas, que foi, então, Cristologia, ok? Na próxima semana, nós daremos continuidade, iniciando uma nova disciplina, se Deus quiser.